Olá pessoal, beleza? Eu decidi fazer esse vídeo de uma forma mais informal um pouco, para falar um pouquinho sobre alguns pontos que eu percebi que algumas pessoas ainda têm dúvidas quanto a isso. Para mim é uma coisa tão batida aqui por nós, a gente já explicou isso várias vezes, mas parece que tem gente com dúvida ainda, tem gente que não entende isso. Então eu vou explicar um pouco sobre exclusividade pragmática na Bíblia. Mas o que é pragmática? Segundo diz a Wikipédia, a pragmática é o ramo da linguística que estuda a linguagem no contexto de seu uso na comunicação. As palavras, em sua significação comum, assumem muitas vezes outros significados distintos no uso da língua. E mais recentemente, o campo de estudo da pragmática passou a englobar o estudo da linguagem comum e o uso concreto da linguagem. A Wikipédia também diz: a pragmática está além da construção da frase. A pragmática estuda essencialmente os objetivos da comunicação. Então veja um exemplo. Você chega em uma sala onde o condicionador de ar está desligado e você declara: como está quente aqui? Você está querendo indiretamente pedir para que o condicionador de ar seja ligado. Bom, isso é o objeto de estudo da pragmática. Mas o que é então uma exclusividade pragmática? O que eu quero dizer com isso? É um conceito aplicado a uma declaração de exclusividade que se limita somente ao contexto em que é dita. Por exemplo, o marido diz à esposa: não existe outra mulher na minha vida. Você é a única. Bem, será que o marido está dizendo que a esposa é literalmente a única mulher que existe no mundo? Ou a única mulher que ele conhece? Uma Eva? Obviamente não é isso. Isso é uma exclusividade pragmática. Uma declaração que se limita ao contexto no qual ela é dita. O que o marido está querendo alegar nessa situação é que a mulher é a única mulher que existe para ele, no sentido exclusivo que somente ela é mulher dele. Obviamente existem outras mulheres, mas não no mesmo sentido que aquela mulher é a mulher dele. E vice-versa, se a mulher dissesse a mesma coisa para o marido, também seria aplicável, né? Na Bíblia existem declarações similares de exclusividade pragmática. Muitos trinitários, ou quase todos, não entendem esse ponto tão básico da Bíblia. Veja alguns exemplos. Isaías 43:11 diz: eu sou Jeová, além de mim não há Salvador. Atentem à expressão, além de mim não há Salvador. Mas Juízes 3:9 diz que Jeová fez surgir um Salvador para livrar os israelitas, Otoniel. Obviamente, Otoniel não é Salvador no mesmo sentido que Jeová é Salvador. Jeová é a fonte da salvação, é aquele que faz surgir o Salvador. Há algum tempo atrás eu fiz um debate com um trinitário e eu usei esse argumento e ele tentou dizer assim: isso é falácia da ambiguidade, porque Otoniel não é Salvador no mesmo sentido que Jeová é Salvador. Ora, é óbvio, né? É óbvio, do contrário, Jeová não poderia ser o único Salvador. Foi exatamente isso que eu quis dizer no debate, mas pelo que parece ele fingiu não entender o argumento. Então veja outro exemplo disso, ó. João 3,16 diz que Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, ou Filho único, né? Mas será que Jesus é o único Filho de Deus? Não diz a Bíblia que os anjos são filhos de Deus em Jó 1,6? Os filhos do verdadeiro Deus. Peraí, mas Jesus não é o único Filho? Então aqui nós temos um exemplo de exclusividade pragmática. Em que sentido que Jesus é o único Filho? No sentido que somente Ele é. Veja outro ponto. Mateus 23:9, pois um só é o vosso Pai, o Celestial. Então veja só, não existe outro Pai, só o Celestial. Mas em João 8,56, Jesus disse: Abraão, o pai de vocês. Opa, peraí, será que Abraão é Deus? Obviamente, a palavra pai tem um sentido ambíguo aqui, hein? Quando ela se aplica a Jeová, ela significa o Pai Supremo. E quando ela se aplica a Abraão, significa o pai carnal, o pai da nação. Mesmo assim, existe um só Pai, Deus. Será que Abraão é um pai falso, um pai de mentira? Não, mas ele é pai num sentido diferente do modo como Jeová é pai. Veja Marcos 10:18, que diz: ninguém é bom, a não ser um só Deus. Peraí, ninguém é bom, só Deus é bom. Mas Atos 11:22-24 diz que Barnabé era um homem bom. Peraí, mas será que Barnabé é bom no mesmo sentido que Deus é bom? Claro que não. Bom, então não é um só que é bom, é mais um. Não, é um só que é bom. Deus. Mas esta palavra, essa declaração de exclusividade, tem um conceito pragmático nela que ela se limita ao contexto no qual é dita. Entendeu o ponto? Apocalipse 15:4 diz: pois só tu és santo, segundo Almeida corrigida e revisada e fiel. Mas Tiago 1:8 diz que o bispo tem que ser santo.
ou o bispo seja santo, na mesma Almeida. Peraí, só Deus é santo. O bispo tem que ser santo. Será que o bispo tem que ser Deus? Ou santo igual a Deus? É claro que a palavra santo aqui é ambígua, né? Ela tem um sentido ambíguo. Aí só que falta vir alguém. Não, você está confundindo o sentido da palavra santo. Isso é uma falácia da ambiguidade. Ora, é óbvio que o sentido é ambíguo, né? É exatamente isso que eu estou tentando dizer. Isaías 42:8 diz também: não dou a minha glória a nenhum outro. Veja, glória, só Deus tem glória, né? Agora veja Romanos 9:13-4. Meus parentes, os israelitas, a eles, né, pertencem à adoção como filhos e à glória. Peraí, mas não é só Deus que tem glória? Sim, a glória de Deus é única no sentido que só ela é. No sentido que Deus é glorioso. Então aqui nós temos mais uma vez uma exclusividade pragmática, ou seja, uma exclusividade que se limita ao contexto no qual ela é dita. Dessa forma também, quando Jeová Deus diz em vários textos algo como além de mim não há Deus, ou algo similar, tal declaração sempre se limita ao contexto no qual ela é dita. Veja Isaías 43:10, que é um texto muito usado por trinitários. Antes de mim não foi formado nenhum Deus, e depois de mim continuou a não haver nenhum. Será que Jesus não pode ser um Deus distinto e separado do Pai por causa disso? Para entender isso, nós precisamos entender também em qual contexto isso foi dito. Veja os versículos que seguem esse texto. Isaías 43:12. Um pouco mais à frente, 2 versículos à frente. Eu anunciei, salvei e divulguei isso, quando não havia nenhum Deus estrangeiro entre vocês. Então, a que tipo de deidades Deus fala aqui? A deuses estrangeiros, deuses rivais. Isaías 44:8 também diz: existe outro Deus além de mim? Não, não há nenhuma outra rocha. Não conheço nenhuma. Então veja só, a que tipo de Deus Jeová se refere aqui? Aos deuses das nações, aos deuses de pedra, né? Então a declaração não existe outro Deus além de mim sempre se limita ao contexto no qual ela é dita. Em Isaías, essas declarações são usadas em referência a deuses falsos. Veja também Deuteronômio 4:35. Jeová é o verdadeiro Deus, não há outro além dele. O 4:39 agora diz também: Jeová é o verdadeiro Deus nos céus em cima e na terra embaixo. Não há outro. A quem Jeová falava, ou sobre quem ou em referência a quem ele falava? Veja o 38. Nações maiores e mais fortes do que tu. Então Jeová falava em relação aos deuses rivais das nações. Todas as vezes em que Jeová declara que não há Deus além dele, em todos os contextos, isso sempre se aplica em um contraste com deuses rivais, os deuses das nações, os ídolos. Alguns argumentam que, em Isaías 44:24, Jeová disse: eu sou Jeová, aquele que fez tudo, sozinho estendi os céus. E que, portanto, Jesus não poderia ter sido o mestre de obras, ou arquiteto, artesão de Jeová, na criação. Mais uma vez, aqui Jeová falava em relação aos deuses rivais, aos deuses falsos, uma exclusividade pragmática. Essa exclusividade se limita ao contexto em que é dita. Dessa forma, em João 10:34 e 35, Jesus deixou bem claro que outros seres que não são Jeová também são chamados de deuses. Mas os trinitários chamam Jesus de mentiroso. E esses deuses que Jesus mencionou não são o único Deus verdadeiro, tampouco são deuses falsos, do contrário, Jesus estaria se defendendo como um Deus falso. Isso é absurdo. Imagine a situação, os judeus chegam para Jesus: você se faz Deus ou um Deus? E ele responde: mas não está escrito, vocês são deuses? Aí os judeus dizem: mas eles são deuses falsos, Jesus? Será que Jesus teria citado deuses falsos para se defender? Não faz sentido nenhum. Mas pelo jeito os trinitários preferem chamar Jesus de mentiroso ou de doido, pois só um Deus doido citaria deuses falsos a ser acusado de ser aquilo que ele é. Não, imagina a cena. O pessoal acusa Jesus: ó, Jesus, você se faz Deus. E o próprio Deus, na mente dos trinitários, se defende como um Deus falso. Não, gente, a mera ideia disso é tão ridícula. É tão ridícula que assim, me surpreende como é que é possível que tenha pessoas, que existam pessoas que ainda dizem essas asneiras. Mas a lógica não é uma virtude dos trinitários, como diz um colega apologista meu. De forma similar, Ezequiel 32:21 diz: os guerreiros, Elei Giborim em hebraico, os guerreiros mais valentes. Aqui fala-se em referência ao Egito, né? Elei Giborim significa deuses fortes.
E é uma referência aos guerreiros, aos poderosos. E essa é a forma plural de El Gibor, ou Deus Forte, como é chamado o Messias em Isaías 9:6. Certamente, os deuses fortes mencionados em Ezequiel 32:21 não são nem deuses falsos, nem o próprio Deus encarnado, nem o único Deus verdadeiro, mas eles representam guerreiros. Esse tipo de linguagem era muito comum na cultura judaica. Veja, por exemplo, a obra de Norman Champlin, que diz ali, anjos. O original hebraico diz Elohim, deuses, que era um termo comumente aplicado aos anjos e aos homens, quando aparecem como representantes de Deus, a julgar os povos. Ele menciona o Salmo 82:1-6, comparar com João 10:34, que é exatamente o argumento que eu sempre uso para mostrar que Jesus é um Deus distinto de Jeová, e que isso é biblicamente possível. Assim, o rei terreno é tratado como se fosse Deus, pois era o chefe da teocracia. O uso do termo Deus era muito mais amplo entre os hebreus do que se dá entre os cristãos modernos. Os anjos eram chamados de deuses por serem agentes especiais de Deus, e também porque possuíam qualidades divinas. É exatamente isso que a gente tem falado por muito tempo na internet. As testemunhas de Jeová já dizem isso há mais de um século, mas parece que os trinitários não entendem uma coisa tão óbvia dessas. Veja o que João Calvino disse aqui, na sua obra Comentário sobre João. João Calvino era um trinitário, então veja como ele mesmo admite isso. Eu vou traduzir aqui diretamente do inglês. Diz ali, eu disse, vós sois deuses. João Calvino diz, as Escrituras dão o nome de deuses àqueles a quem Deus conferiu uma função honrosa. Salmo 82:6, eu disse, vós sois deuses, e todos vós sois filhos do Altíssimo, onde Deus adverte todos os reis e juízes na terra. Olha o que ele diz. Cristo aplica isso ao caso em questão. João Calvino diz isso, que eles recebem o nome de deuses porque eles são ministros de Deus para governar. Pela mesma razão, as Escrituras chamam os anjos de deuses, porque por eles a glória de Deus emana no mundo. Isso está em Comentários sobre João, volume 1, página 342 em inglês. Você pode checar depois. Aí, se as testemunhas de Jeová dizem isso, aí as testemunhas de Jeová são politeístas. Mas João Calvino diz, não, João Calvino pode dizer, mas testemunha de Jeová não pode. É brincadeira, né, cara? Então, o nível de hipocrisia de alguns trinitários é tão grande que às vezes eu fico pensando que o diabo sente inveja. Não é mesmo? Assim também, em que sentido que Jesus é um Deus? Em João capítulo 1, versículo 1. No sentido de que ele é um ser poderoso, um ser de espécie divina, ele não era humano quando ele estava no céu. Ele era poderoso, ele era divino. Ele provinha do Criador. Assim também, os cristãos que irão reinar com Jesus nos céus não serão humanos, mas terão corpos divinos. A Bíblia deixa isso bem claro nesses dois textos aqui que eu vou colar na tela, e aí depois você pode ler e meditar sobre eles. Certo, então? Bom, fico por aqui, um grande abraço a todos e boas pesquisas.